Estamos de volta, Camila Teles. Graças a Deus eu consegui começar o episódio. Tamo aí. É que é Não muita dá. coisa pra falar, muito assunto, eu me empolgo e já começo antes da hora. Ela fala mais que o convidado. Eu tenho que cuidar. Não, mas eu tô... Não é... É mais. Pessoal, primeiro eu queria agradecer, Camila Teles, aos patrocinadores, a Neogen, que tá levando aí a parceria desde a origem, né? A parte mais digital aí da semente. O pessoal da... Made in Mato, E o pessoal tá da... nos vestindo. E o pessoal da Charlie Brown tá nos ela tá engordando. ligada. Eu achei que ela não ia sacar. Boa. Eles estão vestindo a gente e o pessoal da Charlie Brown nos alimentando. Exato, nos engordando. Exatamente. Com as maravilhas. E eu vou deixar a Camila Teles fazer as honras do nosso convidado de hoje. Até porque eu pediria para fazer essas honras de qualquer jeito, porque esse convidado é muito especial. Tem um lugar aí muito especial no meu coração, no coração da minha família. E é uma figura muito importante para o agro como um todo. É uma referência quando o assunto é economia. Então, Antônio da Luz, muito feliz de ter aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Imagina, turma, feliz estou eu por estar aqui. Eu tô me sentindo em casa. E estando aqui com vocês, de certo modo, eu mato um pouco a saudade do Teles, da Elisa, da Letícia, estando aqui. Todos eles representados pela Camila, pelo Bruno. Cara, que bom, muito obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Que maravilha. Então, eu conheço o Antônio de longo tempo aí. Admiro muito ele, eu sei que pra ti é novidade. Então Novidade, eu vou vai saber de perguntando tudo. que eu vou tentar falar menos, porque assim, né? Não, mas eu quero te ouvir também. A gente tava aqui com o pessoal do De Olho Material Escolar. É mesmo? Que legal. A gente tava com a Michelle e com a Gabi aqui, conversando, e eu me empolgo e vou falando, quando eu vejo... Mas tu é do material da associação também. Isso, viu? Boa defesa. Na verdade, a gente tava aqui com a Camila e o pessoal do De Olho no Material Escolar entrevistou A ela. Camila tava fazendo a dupla participação, né? Eu sou voluntária associada, então eu me também, permiti. Tá certo, eu também sou associado, Então. voluntário lá e adoro aquela iniciativa. E os resultados que estão sendo obtidos são muito bacanas, né? O Bruno se associou agora também. Enquanto eu falava, ele se associou. Exatamente. E a Camila eu sei que não tem, o Bruno não sei, se tem filhos. Quando a gente tem filhos e a gente começa a ver aquela quantidade absurda no material escolar, a gente sente que tem que fazer alguma coisa. Né? E esses dias eu até estava fazendo uma reflexão. Isso não é novo o que está acontecendo. Não é novo. Quando eu fiz o vestibular, eu me lembro que tinha um monte de coisas que eu tinha que trocar a caneta de mão para marcar a resposta, tinha que marcar com a canhota, né? E isso me irritava. Entendi. Isso me irritava, eu sou destro, né? Eu tinha que responder com a canhota, porque senão Demorou um pouquinho, ia me dar, eu perdi a questão. Eu estava preocupado em passar, né? E não em mudar o mundo. Então, isso acontece desde lá, o início dos anos 2000, final dos anos 90. Isso acontece. Né? Só que a sociedade não tolera mais isso. Nós não toleramos mais. Chega. Faz mais de 20 anos que a gente precisa engolir a goela abaixo todo esse lixo que é enfiado na cabeça das crianças, etc. E a gente não tem mais paciência para isso, né? Exatamente. E esse eu falo a polêmica e tudo mais, mas eu adoro combater isso, porque eu acho que a gente tem um desafio gigantesco de responder, né, Antônio? Então, de mostrar o outro lado, o que é extremamente importante. E uma das coisas que a gente tem que começar a usar muito a nosso favor são os dados, né? As informações, os dados e os números. Inclusive economicamente falando. Tanto que várias vezes eu chego, te mando um WhatsApp, pergunto, Antônio, me ajuda aqui, argumento, como é que eu posso fazer isso? Porque as pessoas têm uma visão economicamente distorcida do agro. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. É verdade, Camila. E, inclusive, o trabalho que tu faz, ele é muito importante. Muito importante. Não é à toa que tu tem todo esse mar de seguidores e as pessoas que são apaixonadas por ti. E é interessante para te ver como as pessoas gostam de ti. Quando eu disse que eu viria aqui, e tenho a oportunidade de ir em vários podcasts, quando eu disse que eu vim aqui, a minha esposa, a Eliandra, ficou feliz da vida. Beijo, Leandra! Ficou feliz da vida. Camila, manda um abraço pra Camila, não sei o quê. Aí eu disse lá no meu time, lá da Farsupo, olha, eu vou lá gravar o podcast com a Camila e com o Bruno. Amor, então se tu vai gravar com a Camila, então eu vou ouvir. Então esse eu vou ouvir esse. Legal, abraço pro teu time. Então as pessoas, elas gostam muito, porque é um trabalho muito difícil de fazer. Né? A gente quando se expõe na defesa de um grupo, seja ele social, econômico, existe um mar de pessoas que gostam, mas existe um oceano de haters.
E isso, conviver com isso não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil, até mesmo para segurança. E tu faz isso com muita valentia, com muita proposição, com muita firmeza, e isto isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso não só desmistifica determinados assuntos, mas traz pessoas razoáveis a pensar diferente. Sim. Porque existem os radicais, que nós não vamos convencer nunca eles de nada, de todos os lados, mas a maioria das pessoas não são radicais. Elas podem ser ignorantes, mas elas não são radicais. E todos nós somos ignorantes em várias coisas. Claro. Então, tem determinados assuntos que eu sou mega ignorante. O agro e as questões do agro são da ignorância de muitas pessoas, o que é normal. Então, quando alguém constrói uma narrativa de algo que não está correto, mas o discurso é sedutor, nós temos uma tendência de muita gente embarcar nessa, né? Da sociedade, pessoas boas. Então, aquelas pessoas que querem que querem a informação correta, que não estão para serem convencidas de A ou de B, elas só querem saber qual é a real. Elas consomem muito esse produto. Sim. E isso fortalece o setor, fortalece as entidades, ou seja, todo mundo tem muito a agradecer pelo trabalho que vocês fazem. Agora com o Bruno no podcast, isso é muito bacana, porque a gente precisa de canais desses mesmo. E hoje sua atuação é o quê, Antônio? No final do dia, eu sei que você tem mais de um chapéu aí. Quanto tempo nós temos de podcast? Não, e é bom que eu já emendo a pergunta para te contar um pouco da tua história, como é que tu começou, da parte de economia, foi pro agro, nos conta aí um pouco. Bom, vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Eu nasci em Quaraí, na fronteira com o Uruguai. Meu pai era produtor rural. Quaraí? Quaraí. Na fronteira lá com o Uruguai. E meu pai era produtor rural, pecuarista. E eu, como toda a criança que nasce numa cidade pequena e que tem no agro a sua principal fonte, aquilo para mim era algo natural, né? Eu gostava, eu me criei, meu pai fazia remates, eu me criei no meio dos remates, eu comecei entregando boleto, depois eu fazia lá a parte da emissão da nota. O remate. Remate é o leilão. Ah, leilão. Leilão, que a gente chama remate. Pela mesma razão que a gente chama bezerro, enquanto o Brasil inteiro a gente chama terneiro, enquanto a maior parte do país chama bezerro, né? E a gente não muda. Eles que mudem, Alô. A gente quer. Então, e eu fui evoluindo, eu fui me interessando pelas coisas, mas eu nunca tive, sinceramente, o dom e o desejo, o gosto pelas coisas do dia a dia do trabalho do campo. Isso me interessou tanto. Aquela coisa assim de andar a cavalo ou querer andar em cima de um trator, isso nunca... Eu sempre me interessei mais pelos números das coisas. Desde criança, acompanhando o meu pai. E depois vim morar em Porto Alegre, quando eu tinha que fazer vestibular, enfim, aí fiz vestibular. E comecei a fazer estágio na Farsul. Então, eu comecei como estagiário até chegar economista-chefe. Foi óbvio que foi uma longa jornada. E eu me lembro como se fosse ontem, quando eu disse para meus pais que ia fazer economia. A decepção deles na cara, uma coisa assim... Como assim? Era uma decepção assim, explícita na cara. Como diz assim, puxa vida, vou ter que sustentar essa criatura até o último dia da vida. E eu sempre me pautei por ser economista e sempre estudei aplicada, né? Eu fiz economia pura, depois fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado. Eu nunca fiz mestrado em agronegócio, doutorado, não. Eu sempre fiz em aplicado. Mas por quê? Porque eu queria olhar para fora da caixa para estar dentro da caixa melhor com melhor repertório. Então, eu com isso, enfim, ser economista de uma federação empresarial como é a Farsul, ela te exige, é um desafio bastante grande, que no moedor de carne, O que é a Farsul? É a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é a federação mais antiga do país, inclusive, mais antiga a própria confederação. A confederação tem uns 60 e poucos anos, a Farsul tem 96. Legal.
onde eu convivi muito com o Telles, o pai da Camila Telles, que hoje ele não é mais nada do que isso, né? O pai da Camila. Naquele tempo ele era o João Telles. Limite-se a isso. Agora ele continua com o mesmo tamanho que ele tinha, só que agora ficou bem menor que a vida. É o Beijo, pai da pai. Camila. Para quem eu mando um beijo enorme para ele, para Elisa, para Letícia. Pô, adoro aquela gente Eu toda. falei que tu tava aqui, eles acabaram de mandar um abração pra ti coisa também. boa, adoro eles, estou com Carinho é saudade recíproco, deles. isso aí. Tá na hora de voltar lá para comer uma carne com eles. Por favor. E então eu segui minha vida profissional, minha jornada. Depois eu abri minha própria empresa, a Agromoney. A Agromoney, ela foi aberta pelo seguinte, porque eu adoro trabalhar na Farsul, adoro fazer o que eu faço, não tenho dúvida disso. Agora, muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu via que tinha outras coisas que poderiam melhorar. Por exemplo, eu participei de todas as renegociações de dívida. De 2008 para cá, eu participei de todas, Nossa. sem exceção. E algumas eu fiz com muita convicção do que eu estava fazendo. Outras eu fiz porque eu estava recebendo salário e alguém mandou ir lá fazer. Porque eu não tinha convicção que aquilo era o correto. Sim. Porque eu observava que existiam muitas falhas na parte de gestão financeira, especificamente, que levavam àquele problema. E que colocavam pessoas que eram pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que estavam investindo no seu negócio, estavam apostando no seu país, apostando no setor, mas às vezes por não ter um conhecimento adequado de gestão financeira, se colocava numa posição de muita fragilidade e ficava dependendo de um amém de político. Isso me incomodava demais. Se eu não parecer um momentinho. Tá claro que aqui o problema não é se tem gente que está colhendo, que tá colhendo mal do mesmo jeito, porque esse ano tem seca. Tem o mesmo governo, tem as mesmas entidades, mesmo tudo, mas um está bem, o outro está muito mal, alguma coisa diferente tem aí. E essa coisa diferente é a gestão. Então, em 2017, eu abri a Agromoney, que é uma boutique. Ela trabalha com gestão financeira para produtores médios e grandes e para empresas do agro. E a gente leva para esses negócios uma fortaleza de gestão mesmo. A gente faz o que faz uma empresa grande. E para que a gente tenha um agro não só que cresça, mas ele cresça forte financeiramente, que ele tenha poder financeiro. Porque não adianta a pessoa crescer 1, 2, 3 anos, depois quebra. Isso não dá para ser assim. Quando você fala, só uma dúvida, que várias empresas têm que renegociar a dívida, né? Que vários produtores têm que renegociar a dívida. Para quem não é tão inteirado do ramo, né, agrícola, por quais motivos isso acontece? Por que alguém chega para vocês, ou enfim, para o banco, ou seja, para onde for, e quer renegociar uma dívida? Boa, Bruno. No agro, nós desenvolvemos uma cultura absolutamente errada, tá? E que ela foi provocada pelos próprios governos no passado, que dar crédito para a produtora é um negócio que dá voto. Sempre foi assim, cada vez menos, mas ainda é assim. Sim. No passado, muito mais. Tanto é que a gente tinha Plant, que o João garante, nós tínhamos essas coisas. Verdade. E não era o João Telles, tá? Era outro. Não era o meu pai. Não. Com certeza. Era o João Ministro. Garante. E aí então nós tínhamos nós criamos uma ideia de que para produzir eu preciso de máquina, preciso de gente, preciso de insumos, preciso de sementes, preciso de dinheiro do banco. E isso engordou muito o rato por muito tempo, né? Porque o produtor vai lá, trabalha muitas vezes para pagar as contas. Sim. Por conta de decisões que ele mesmo tomou, né? Não tenha dúvida, muitas vezes por ignorância, mas que terminam trazendo um resultado financeiro muito ruim. Aí imagina, o cara tá lá bem alavancado, qualquer coisa que vai pegar no banco é um monte de dinheiro, para uma pessoa física, né? Um volume financeiro bastante grande, e daqui a pouco essa criatura tem uma estiagem. Daqui a pouco cai um granizo, daqui a pouco tem uma crise de preço, daqui a pouco tem uma crise de crédito. E esse cara se coloca numa situação que ele chega no dia do vencimento, ele não colheu por A ou por B, e ele não tem condições de pagar aquilo. E aí ele entra numa espiral que muitas vezes a pessoa dá a volta, outras vezes não. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma boa gestão financeira, a gente se preocupa, a gente se prepara para o óbvio. Porque ter uma estiagem é óbvio. Ter uma crise de preço é óbvio. Em 10 anos tu vai ter uma crise
de climática, um problema climático, ou um problema de preços, ou um problema de crédito, ou as três coisas juntas. Então, como acontece? Então, assim, ó, se eu sei que isso é do jogo, eu tenho que me preparar para o óbvio. Só que se preparar para o óbvio não é uma coisa, não é uma coisa que a gente tenha um incentivo natural a fazer. O incentivo natural a fazer é fazer um investimento, comprar uma máquina nova, arrendar uma área nova. Agora, ver se eu tenho espaço para fazer isso, ver qual é o tamanho do capital de giro que eu necessito, ver qual é o grau de alavancagem que eu posso ir, qual é o nível de liquidez que eu tenho que manter, essas coisas, qual é o máximo de endividamento que eu posso ter, como é que é o perfil dessas dívidas que eu posso ter, até onde eu posso ir em cada movimento que eu faço. Essas coisas, elas não são naturais. Tem gente que faz isso naturalmente, intuitivamente, e as coisas que ele faz, e não sabe nem por que faz, mas faz, tá lá nos melhores livros de economia. Agora, a maioria das pessoas, elas não são assim. Então, a gente precisa ter um apoio, um auxílio, uma forma de organização. Que não é o empresário ainda, não empresariou a fazenda, né? Ainda toca ainda como algo que não é uma empresa. Exato. Aí essa pessoa chega lá no banco e precisa renegociar a dívida. Perfeito. Só que quando é um movimento, assim, uma estiagem, aí não vai ser vão ser milhares. Então aí as entidades participam com o propósito de tentar ajudar. Sim. Só que eu acho que limitar o trabalho das entidades a isso é uma coisa muito ruim. Essas coisas que nós todos os dias estamos sendo bombardeados por uma tonelada de coisas. Então, nós temos que ter tempo para pensar de maneira proativa, propositiva e olhando para frente, não olhando para o problema que aconteceu para trás. Mas para isso eu não posso estar com o meu tempo envolvido resolvendo o problema do passado, que endividamento é coisa do passado. Isso só acontece se a gente melhorar, evoluir nesse processo. Então, daí que surgiu a ideia. Boa. E é importante a gente trazer isso porque muitos falam em sustentabilidade, né, Antônio? Sustentabilidade está no auge. Tipo assim, o foco hoje do agro precisa ser sustentabilidade. Só que elas esquecem que a sustentabilidade é um tripé. É o econômico, social e o ambiental. E muita gente foca só no ambiental. E se tu não tem uma gestão financeira dentro da tua fazenda, o negócio não se torna sustentável da mesma forma, né? Exatamente. Nós estamos para sustentabilidade. E falando nisso, Camila, entrando nessas questões mais macro, o discurso da sustentabilidade ambiental, como se isso existisse, né? Porque isso é um neologismo, sustentabilidade ambiental. Não, sustentabilidade é um tripé. Isso. Né? Agora, olhando do ponto de vista ambiental, eu sempre me pergunto o seguinte: quem é que está preocupado com o meio ambiente? Quem é que está preocupado? Genuinamente preocupado? É quem satisfez as questões alimentares. Só se preocupa com o meio ambiente quem está com a barriga cheia. Eu não conheço uma mãe que botou seu filho para dormir e teve que explicar para ele: meu filho, infelizmente não tem o que comer. Dorme que aí a gente amanhã de manhã vai ter o que comer, mas hoje não tem o que comer. Eu não conheço uma mãe que esteja vivendo esse drama, e nós estamos falando de muitos milhões de pessoas na Terra, que esteja preocupada com o aquecimento global. É verdade. Que esteja preocupada com as girafas da Amazônia. Né? Que esteja preocupada com se a Terra vai aumentar 1 grau, se não vai aumentar 1 grau, com a quantidade de CO2, se o gás de efeito estufa do metano é pior do que o coisa, ou se pum da vaca. Se o pum da vaca, se o pum da vaca emite mais do que a comida que é produzida para a vaca captura. Essas pessoas não estão preocupadas com isso. Então, assim, não existe discurso ambiental sem preocupação com segurança alimentar. Para mim, discutir meio ambiente sem discutir segurança alimentar é papo furado e conversa fiada. Antônio, eu vou aproveitar o gancho. O que é segurança alimentar? Segurança alimentar é a garantia de podermos produzir o suficiente para que todas as pessoas tenham acesso à comida, elas possam acessar comida. Hoje, se todos os seres humanos da Terra quiserem satisfazer as suas necessidades alimentares, não tem comida para todo mundo. Não tem. Então, isso precisa ficar claro. Não tem. Nós conseguimos ter uma alimentação em grandes quantidades porque nós temos renda para isso, mas tem outras pessoas na Terra que não têm renda para isso. Então, para que a gente consiga chegar em todas as pessoas, além do crescimento econômico que eleve a renda delas, eu preciso também ter uma produção maior de modo que os preços caiam em termos reais.
Aí entra, por exemplo, o papel da FAO. A FAO, ela tem demonstrado que o percentual de pessoas com desnutrição no planeta está em queda. Isso se deve a duas coisas. Em primeiro lugar, é o capitalismo. É o capitalismo que fez isso e faz isso. E em segundo lugar, é a agricultura do Brasil que faz isso. Porque o que está acontecendo hoje? Eu gosto muito dessa digressão porque ela é bastante clara. O Brasil levou 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. 500 anos. Foi produzido em 2001, pela primeira vez 100 milhões. Mas para produzir os outros mais 100 milhões... Para chegar nos 200? Nós levamos 14. E depois, para botar mais 100 milhões, nós levamos 8. Imagina. E olha que esses 8 terminou agora em 2023 e sobrou 19 milhões ainda. Então já tem 19 o próximo. O que sugere que nós vamos agregar mais 100 em um tempo menor ainda do que 8. Nós estamos dobrando a nossa produção num tempo cada vez menor. Nós levávamos 20 anos, caiu para 15 anos, agora está em 13 anos. O tempo que a gente leva para dobrar. Todo esse volume de produção que nós estamos colocando no mercado, ele faz com que os preços em termos reais caiam. Descontado da inflação caia. E isso é um efeito que primeiro começou no Brasil. Na década de 70, uma cesta básica em dinheiros de hoje, ela custava R$ 1.700 em dinheiro de hoje. Hoje ela custa R$ 780 em dinheiros de hoje. Um salário mínimo, eu precisava de quase 2 salários mínimos para comprar uma cesta básica. Hoje um salário mínimo compra 2 cestas básicas. Então percebe? Antes eu precisava quase 2 salários mínimos para comprar uma. Agora com um salário mínimo eu compro 2. Não existe política social. E olha que os governos fazem políticas sociais e muitas delas boas, tá? Não quero aqui criticar as políticas sociais porque elas cumprem um papel, são importantes. Nenhuma política social feita no século XX e XXI no Brasil foi mais importante que o crescimento do agro. Para o bem-estar das pessoas. Porque nós conseguimos baixar o preço dos alimentos para as pessoas. Sim. Proporcional ao, né? Cresceu abaixo da inflação, bem abaixo da inflação. Senão a pessoa fala assim, mas está mais caro. Não, mas aí você tem todo o seu ganho que você teve de salário mínimo que subiu, tem toda uma questão por trás que você tem que comparar proporcionalmente. Em relação à sua renda, em relação à inflação, em relação aos outros produtos. Ou seja, antigamente as pessoas comprometiam quase que 100% da sua renda, estamos falando de pessoas de classe média, era um percentual elevado da sua renda para comer. Agora não, agora nós conseguimos ter outras coisas, por isso que a nossa economia é muito mais complexa, por isso que nós nos vestimos com várias marcas, tem um monte de marca no Brasil, a gente usa relógio digital, todo mundo tem celular, todo mundo tem computador, enfim, essas coisas só foram possíveis porque a gente venceu a questão alimentar. Ah, mas Antônio, como diz o presidente o presidente da República, mas tem 25 milhões de crianças pedindo esmola na rua. Imagina 25 milhões. Assim, eu adoro esses números, né? Nós temos, lógico, nós temos um problema de enfrentamento da pobreza. Sim. Só que, por mais que eu consiga baixar, em termos reais, o preço dos alimentos, eu não vou conseguir resolver com isso todos os problemas, gente. Claro que não. O problema da pobreza tem a ver com crescimento econômico, ou a ausência de crescimento econômico. Quando eu nasci, nos anos 80, em 1980, aquela primeira década foi perdida da minha vida. O PIB terminou mais baixo que começou. E a última década da minha vida, o PIB terminou mais baixo que começou. E nós estamos em 2023, no momento que gravamos esse episódio, e nós estamos com a renda per capita abaixo de 2014, antes daquelas patifadas lá da Dilma. Ou seja, a nossa renda per capita está abaixo de 10 anos atrás. Então, como é que eu vou tirar as pessoas da pobreza se a gente faz um monte de besteira na condição econômica do país? O agro não faz mágica, a gente não consegue resolver todos os problemas. E entrando nesse assunto, Antônio, vamos falar de alguns temas que surgem muito, principalmente nas redes sociais, e que as pessoas, às vezes, travam na hora de contra-argumentar. Então, eu vou te pedir até ajuda com isso, assim. A gente vê muitas placas em universidades, a gente vê muito post de ONGs, redes sociais falando o agro é fome. Por que não faz sentido as pessoas falarem que o agro é fome? Foste bem
boazinha e querida, né? Porque não são placas, né? Eles picham isso na parede, né? São Não, é que eu tô, porcos, assim, né? é que eu sou polêmica, eu tô tentando ser mais amável, dócil, entendeu? Imagina se eu sair desse podcast com mais haters do que tu. Aí eu tô ferrado, né? A Camila Menezes falou a mesma coisa ontem, mas eu tô com a impressão que eu tô parecendo mais polêmica do que Tu já criou uma casca que eu ainda não tenho. Agora, não faz nenhum sentido. É que as pessoas, elas gostam de acreditar em narrativas. Narrativas que lhe interessam para outros propósitos, que são propósitos políticos, ideológicos. Então as pessoas estão dispostas a fazer concessões na verdade em alguns tópicos, contanto que isso conecte aonde ela quer chegar. Então, por exemplo, por que o agro não é fome, né? O agro não é fome porque nós produzimos, hoje o Brasil ocupou um espaço que, aliás, esse é um tema interessante também de a gente discutir. O Brasil hoje é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Gente, isso nós estamos falando de alimentar pessoas, mas nós estamos falando de poder. Isso é poder. Ou nós esquecemos dos alimentos pela paz dos Estados Unidos, que ajudou os Estados Unidos a ser o que é hoje, como potência política. O poder dos Estados Unidos, em boa medida, veio do Alimentos pela Fome, que foi um programa governamental que fazia chegar comida onde havia escassez. Os Estados Unidos, por muito tempo, foi o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Hoje ele está em segundo. E vai comer poeira do Brasil até dizer chega, porque eles não têm mais área para expandir. Nós só o que temos é área para expandir. E a nossa tecnologia está voando e em breve, sobretudo agora com os bioinsumos, eu acredito que nós vamos superá-los tecnologicamente também. Então, o Brasil ele consegue produzir volumes de produção e colocar isso no mercado numa população da terra que está crescendo e numa população da terra que está se localizando nas cidades. A gente acha assim, não, eu moro na cidade, é normal não morar na cidade. Não é. Não é. A natureza do ser humano não é morar em cidade. Cidade é uma coisa super recente no planeta. Estou falando a urbanização, né? Eu sei que tem cidades, tem não sei quantos mil anos. Não é isso. Estou falando da população da terra viver em cidades. Isso é uma coisa recente. E eu vou dizer mais para vocês. Foi em 2010, ontem, portanto, a primeira vez que nós tínhamos mais pessoas na terra vivendo nas cidades do que no campo. Esse movimento só foi possível porque as pessoas que ficaram no campo, elas conseguiram aumentar seus padrões de tecnologia de tal modo que a sua produtividade se elevou para que aquela outra pessoa pudesse ir morar na cidade. Porque morar na cidade não é um desejo simplesmente, eu tenho que poder. Para que eu possa ir no supermercado, mexendo no celular, pegando as coisas na prateleira sem prestar atenção, como se elas tivessem brotado ali, eu tenho que ter alguém que lhe fez chegar aquele produto ali. Então, a população da terra só se move para cidades por causa do aumento da produção no campo que vem da própria produtividade. Então, o agro ele não é fome, é o contrário, ele é o que mata a fome e permite que as pessoas migrem para os centros urbanos e tenham outros tipos de atividade que torna a nossa vida mais complexa. Que coisa boa, eu preciso que tenham pessoas na cidade produzindo 1000 coisas para o próprio agro. Porque vamos lá, né? Fertilizante não é feito não é feito no campo, defensivo não é feito no campo, máquina agrícola não é feito no campo, os bancos não estão no campo. Transporte, logística. O transporte não é da fazenda. O doutor em biologia, em química e coisa que vai desenvolver uma molécula ou uma semente nova não mora no campo. Ou seja, a gente precisa... Aliás, essa coisa do eles do campo, nós da cidade, isso não existe, gente. O agronegócio brasileiro é um Brasil que deu certo e não tem nós e eles, só temos nós. Nós da cidade e do campo, nós do campo e da cidade, não tem eles e nós, é só nós. Exato. Nós fizemos isso. Nós, Brasil, fizemos isso. E isso foi trazendo um poder para o brasileiro que ele não sabe usar direito esse negócio. Nós não sabemos. Tipo, deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse China como um poder consumidor e a gente como poder fornecedor de alimento. Então, eles têm o poder de regular, enfim, alguma coisa. E a gente também tem um poder. Se a gente amanhã ou depois fala assim, não vou exportar para mais ninguém, vai causar um caos global nisso. Então, a gente tem
um poder e uma responsabilidade muito grande. Né? Exatamente, Bruno. Esse é o termo, responsabilidade. É. O Brasil tem uma oportunidade imensa, porque nós utilizamos com lavouras 8% do nosso território. Nós, se utilizarmos somente a parte que já estamos utilizando com agricultura e pecuária, nós podemos e produzi-la integrada e fazendo 2 safras, 3 safras, como a gente está fazendo, nós podemos quadruplicar a nossa área plantada sem derrubar uma árvore. Então, isso nenhum país do mundo tem essa capacidade. Isto é poder, mas também é responsabilidade. Exato. E essa responsabilidade, a gente tem que entender o seguinte. O Brasil, vamos lá, antes do Brasil, o mundo. O mundo ele tem alguns países que comandam o espetáculo. Uhum. Estados Unidos, China, Israel, Alemanha, Inglaterra. E agora já tem que começar a pensar. Né? Bota lá mais 3 ou 4, né? França um pouco, né? Mas assim, ó, aqueles que constroem coisas que realmente o mundo breca sem esses caras desses países. O mundo breca, porque eles fornecem algum tipo de coisa que o mundo breca sem eles. Podemos gostar dos Estados Unidos, podemos gostar da China, não interessa do que a gente gosta. O mundo não funciona. Só que o Brasil entrou nesse clube. O Brasil era um país que só era lembrado na Copa do Mundo como um país relevante, de 4 em 4 anos. Isso no passado. Hoje a gente não é mais relevante nem isso. Eu ia dizer, Hoje não vai mais. Só que acontece, então, se jogasse eu gosto de falar muito isso, se a gente jogasse uma bomba atômica no Brasil, o pessoal ia se dar conta na Copa. Ia chegar a Copa, cadê os brasileiros? Iam sentir falta da gente. Hoje, se jogar uma bomba atômica aqui, em 10 dias, começa a voltar comida no mundo. E não é só a China, Bruno. São 190 países. Exato. E o que está acontecendo? Como as pessoas estão vivendo cada vez mais nas cidades, hoje, de cada 5 pessoas na Terra, 3 moram em países importadores de alimentos. Não que importe 100%, mas entre o que exporta e o importa mais do que exporta. Ou seja, depende da alimentação. A sua segurança alimentar depende de terceiros países. Os Emirados Árabes importam 80% do que eles consomem. Exato. África, Oriente Médio, a Ásia é uma realidade desse patamar. E quando nós olhamos para 2030, quando a Índia vai passar de exportador para importador, serão 4 pessoas na Terra de cada 5 vivendo em países importadores. 80%. Olha o tamanho da fragilidade desse negócio todo. Então, e o Brasil é o maior exportador líquido, então a gente tem uma oportunidade enorme, mas também uma responsabilidade muito grande. Se o Brasil disser, pegando teu exemplo, eu não vou exportar, vai começar a aparecer porta-avião na nossa costa. Com certeza. Vai começar. E aí, por isso que eu trouxe aquela questão, poxa, a gente não sabe lidar com o poder que a gente adquiriu. Isso é recente, isso é coisa de 30 anos, e o Brasil nunca foi protagonista em nada, então a gente está aprendendo a ser. Só que quem é que está pensando nisso? Porque eu tenho que cuidar da segurança. Quem é que está preocupado com isso? Nós não estamos preocupados nem com logística. A próxima vez que nós vamos dobrar a produção, ou temos potencial para isso, vai ser em 2035, quando nós tornaremos a maior agricultura do mundo. É pau logístico para todo lado. Isso, nós estamos há 12, 13 anos desse evento. Nós não concluímos as obras da Copa de 2014. Quem é que está se preocupando com a logística de 650 milhões de toneladas? É isso aí. Ou seja, o Brasil não pensa o Brasil. É a síndrome do vira-lata também, né? E teve até quando eu entrei em contato contigo, com certeza você vai lembrar, quando teve aquele negócio da Europa, né, o acordo Mercosul-União Europeia. Lembra? Que eles disseram, tipo assim, a gente não vai mais importar soja do Brasil que seja da área desmatada legal ou ilegalmente. Ou seja, eles colocaram tudo no mesmo saco. Isso não tem interesse econômico, Antônio? Assim, total. Vendo o Brasil que não está se tornando, já é uma potência que antes era não aparecia só na Copa do Mundo. Eu acho que essa crítica internacional que rola, muitas vezes até usando a Amazônia como forma, é muito por questão de, não é medo, mas assim, cara, eles estão competitivos, eles estão aparecendo mais do que deveriam. Nada que eu vá falar aqui sobre esse assunto é melhor do que as coisas que tu já falaste e que tu botou nas redes sociais. Agora, eu falei a Alemanha dentre os países mais e ele mas na verdade vamos dar uma concessão à Alemanha e os outros todos lá que dependem da Alemanha, porque a zona do euro é a Alemanha, né? O resto Sim. Sim. Agora, a gente tem
tem muitos interesses econômicos nesse negócio, muitos interesses econômicos. E como o Brasil nunca foi relevante, a gente não levava tanta porrada. Agora que a gente está levando porrada. Só que eles sabem se defender das porradas que levam e a gente não sabe se defender das porradas que a gente toma. E aí nós temos uma boa parte da mídia que embarca nessas conversas fiadas, nessas lorotas, porque elas não têm o que defender, porque não são pessoas educadas desde pequenas para defender os interesses do seu país. E quando eu digo defender interesse, não é passar a mão na cabeça do que está errado. Não é isso. O que está errado é errado. Vão melhorar. Todos os países do mundo têm coisas para melhorar. O que eu estou dizendo é a postura. Por exemplo, o presidente da Apex, o Jorge Viana, ele foi na China, que é o maior importador de alimentos do mundo, e falou mal dos produtos brasileiros. Falou que eram produzidos na Amazônia mesmo, em áreas de desmatamento. Isso daí, Camila Absurdo. e Bruno, num país minimamente desenvolvido, esse cara ia ser mandado pro Gulag. Ia ser mandado pra Sibéria. Passar uma temporada. Porque isso é um crime que esse cara cometeu. Um crime contra a economia nacional, contra os interesses do país. A gente não sabe lidar com o poder que nós adquirimos. O Brasil, ele não sabe o poder que tem e logo não sabe o que fazer com isso. O Brasil tá igual o Enzo, meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos, adolescente. Tem 15 anos, está com 1,80 m. Da minha altura, calça o meu calçado, a mão tá do tamanho da minha. Então, quando a gente vai num restaurante, eu e a mãe dele, e nós, discretamente, eu e a Eliandra começamos a tirar os copos da frente da mão dele, porque daqui a pouco ele vai virar, vai bater no troço lá. Porque ele cresceu, mas Não o cérebro ainda não ainda. entendeu que ele está muito maior. Então, como todo adolescente, né? Ele está lá desengonçado. Agora, graças a Deus, está melhorando. Já foi pior. Você tá melhor, Enzo. Você melhorou. Um abraço, Enzo. Tá melhor. Agora, todo mundo passou por isso. todos nós passamos. Exato. E eu costumo dizer até nas minhas palestras que o Enzo está igual ao Brasil. O Brasil, ele cresceu, ele ganhou poder, ele ganhou um assento na mesa dos países que são fundamentais para o funcionamento do planeta, mas ele não sabe usar os talheres, ele não sabe qual é o prato que tem que servir a sopa e qual que tem que servir a carne, ele não sabe que tem 3, 4, 5 talheres diferentes lá, ele não sabe para que serve cada coisa. O Brasil, como é que é? Tá tomando a sopa de garfo. Exato. Aqui, O Brasil tá tomando a sopa de garfo. Boa. Não tá entendendo muito não, tá lá. Se me permite, vou usar essa tua Fique à vontade. O Brasil está tomando a sopa de garfo, porque não sabe ainda lidar com isso. Só que nós temos que aprender. E nós temos que entender que nós vamos ter governos de direita, nós vamos ter governos de esquerda, essas coisas vão se alternar, fazem parte da democracia. Agora, os interesses do país, eles não podem mudar de acordo com a ideologia de quem assume. Estados Unidos entra democrata, sai republicano, que internacionalmente as metas são as mesmas. A zona do euro, a Europa, faz o que faz, muda governo e esse olhar para nós pode observar. Muda o premier, muda o primeiro-ministro, muda o presidente, dependendo da organização de cada país, mas a agenda para a Amazônia não muda nunca. Sabe por quê? Porque eles sabem o que eles querem para o mundo e eles sabem o que eles querem do mundo para eles. Eles sabem o que eles querem para o mundo e sabem o que querem do mundo para eles. E é verdade que eles não estão nem aí pra Amazônia. Não, que nada. Eles não duram 5 minutos nos mosquitos da Amazônia. Não mesmo. E o Brasil não tem uma agenda para o planeta e não sabe o que ele quer do planeta. Então, nós não sabemos, a gente não sabe jogar o xadrez ainda. Estamos aprendendo, acho que aos poucos nós estamos nos dando conta, mas ainda estamos bem longe de uma postura global, de uma visão global. E como que a gente faz, Antônio, chegar essa consciência aí para a moçada a nível Brasil? Olha, eu acho que o que vocês estão fazendo é mais importante de qualquer iniciativa de governo que eu já vi, até, inclusive pelo alcance. Essa divulgação direta, eu acho que as redes sociais nos trouxeram este poder, né, de falar diretamente com as pessoas e as pessoas escolherem quem elas querem ouvir, não quem uma determinada emissora disse, vocês vão ouvir essa pessoa aqui. Não, agora a gente ouve quem a gente quer. Só um parênteses, é o que está acontecendo com a Disney agora, né? A Disney teve a maior queda de audiência nos parques da história. Por quê? Porque antes você era obrigado a ver Mickey e Minnie. Não tinha muita opção, tá passando na rede aberta.
Agora a molecada não sabe nem quem que é Mickey nem quem é Minnie. Por quê? Porque eles estão no YouTube vendo Maria Clara e JP, vendo Enaldinho, vendo um tanto de youtuber que eles querem ver. E aí, você que ia na Disney pra ver o Mickey e Minnie, a criançada não quer, porque não sabe quem é. Ah, vou fazer o que lá? Não conheço Mickey, Minnie, não conheço ninguém. E a audiência caiu assim, absurdo que caiu. Estão super preocupados. E aí agora eles estão tentando, né? Reviver a Pequena Sereia, reviver não sei o quê, pra ver se traz o pessoal de Eu volta. acho que as lacradinhas também deram uma ajudada. Também, afastar um pouco do público, também, né? Ah, opa. também. Acho que as Forçaram. lacradinhas. Eu acho que as tentativas de lacrar acho que também deram uma afastada. Mas Agora, é isso, né? O pessoal decide o que quer ver, né? exato. E eu acho que isso nos deu uma oportunidade para pessoas como vocês, principalmente a Camila, de falar com as pessoas, explicar, mostrar para elas um outro lado. Porque eu acredito muito no ser humano e no bom senso médio das pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas tem bom senso. Nem todas elas estão equipadas, nem todas elas têm uma formação nisso ou naquilo, mas eu acredito que a maior parte das pessoas são pessoas de bom senso. São pessoas que não odeiam, sabe? Apenas não conhecem, Não conhecem. não entendem. É, E o nosso papel é mostrar para essas pessoas o que realmente acontece. O óbvio que para nós é óbvio, para eles não é. exato. E assim, do mesmo jeito que quando chega uma época de Copa do Mundo, né, o país todo torce para a sua seleção, ou todo não, mas a maior parte da população torce para o seu país. Na hora que a gente entender que nós temos uma bandeira que é nossa e que nós temos um papel com o planeta, eu acredito que as pessoas elas vão começar a olhar com outros olhos e, consequentemente, escolher pessoas para serem as representações que estejam alinhadas com a defesa dos interesses do país. Que não tem nada a ver com patriotismo, não tem nada a ver. Eu estou falando de interesse. Estou falando de interesse. Nós precisamos ter interesses. Sim. Isso é legítimo. Não tem problema nenhum de nós termos interesses. E, Antônio, eu fiquei na cabeça agora do Brasil tá tomando a sopa de garfo. Tu não acha que o agro, às vezes, toma a sopa com garfo também? Porque o que eu sinto no nosso agro brasileiro? Nosso agro brasileiro é uma potência, né? A gente tem tecnologia, a gente tem inovação, a gente tem todas as coisas positivas. Tem quem faz errado, tem negativo, que nós, que somos as pessoas que fazem certo, combatem isso e tentam sempre incentivar a fazer sempre o correto. E a gente acaba, muitas vezes, não se posicionando. Eu sinto um negócio que às vezes a gente apanha de um grupo, né? No caso de informação, desinformação, de um grupo que é muito menor que o nosso e faz muito mais barulho que a gente. Então, tu não sente um pouquinho isso no agro também? Sinto, Camila, sinto sim. Isso é que o agro está dentro do Brasil e da própria imaturidade do poder que tem. Nós, no agro, também fazemos parte do problema, né? Eu não excluí o agro do problema. O agro está contido no problema do Brasil de não saber se posicionar. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Nós temos alguns patrocinadores aqui desse podcast. Vamos repetir eles, o Made in Mato, a Neogen, a Charlie Brownie, que aliás estava ótimo o Brownie que eu recebi. Isso daqui deveria estar cheio de indústria aqui. Também acho. A gente foi atrás, tá? Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas a gente tem um monte de indústria. Olha só que loucura. A gente tem um monte de indústrias multinacionais cuja sede, a matriz, está em países que falam mal da gente por usarmos os produtos deles. Olha, percebe que coisa louca? E eu sempre costumo dizer o seguinte, eu não tenho muita paciência para ficar defendendo produto de A ou de B. Porque, veja lá, aí estão acusando de estar envenenando a população. Aí sai lá, Camila não está envenenando coisa nenhuma, isso não é assim, isso é assado, olha só, a realidade é essa, blá, blá, blá. Tá, e quem fabrica o produto fica onde? Parece aquelas lutas medievais, aquelas guerras medievais que o rei ficava em cima da montanha, Fica só olhando se e o gladiarem. pessoal lá trocando espada lá embaixo. É isso aí. Assim, ó, a guerra da comunicação, ela se ganha com duas coisas. Com informação. Sem informação fica difícil. Mas com dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Precisa de recursos. Para fazer chegar. Não adianta eu falar alto. Eu posso ficar gritando, eu posso ir ali para frente da rua ali e começar a gritar. Não vai acontecer nada. Eu preciso ter alcance. O que vocês conseguiram fazer, e o que a Camila conseguiu fazer nas redes sociais, de chegar num público imenso,
assim, ó, é a tua cara, é a forma como tu fala, tu criaste uma simpatia que as pessoas olharam, pai, mas isso aqui faz sentido, tu tem seguidores lá do agro, tu tem seguidores fora do agro, tu tem seguidores do Brasil inteiro, e acredito que muita gente fora do Brasil também te siga, mas assim, ó, isso foi tu, sozinha. Agora tu imagina se a gente tivesse, não, tudo bem, a Camila passou aqui desse checkpoint aqui, então agora nós vamos botar dinheiro na Camila. Aí vira uma Greta, né? Aí vira uma Greta, que é ouvida no mundo inteiro e que a mensagem chega em todas as pessoas. Então eu não vou conseguir nunca furar determinadas bolhas, sobretudo as da mídia, da grande mídia, se eu não tiver dinheiro. Eu posso ter o argumento que for. Se não tiver dinheiro, não funciona. O mundo funciona à base de dinheiro. Não quer acreditar, quer viver um mundo cor-de-rosa, beleza, não tem problema. Mas é assim que funciona a vida. É a base de dinheiro. E, Antônio, chega um ponto em que a gente ter voz não basta. É isso que eu falo, assim. O Bruno tem uma defesa... A gente dá palestra no Brasil inteiro. Então, a gente tem conexões no Brasil inteiro. E a gente vai lá e sempre, né, incentiva o pessoal, tipo, gente, vamos lá, vamos ajudar, vamos gerar conteúdo. Só que, assim, é muito complexo tu falar para um monte de jovem numa palestra ou numa universidade ou em vários lugares que a gente vai tentar desconstruir algumas coisas sobre isso. E eles chegam em casa e os anúncios que eles recebem no YouTube é os direcionamentos de conteúdo é outro. Então, assim, a gente vai lá, faz, só que parece que morre ali. Entendeu? Na hora de continuar, eu digo que o agro precisa estar em todos os lugares. Claro. E para isso tem que ter dinheiro, tem que ter campanha, tem que estar onde falam mal da gente. A gente tem que estar lá. Pegando esse teu exemplo, né, trazendo para um assunto mais micro, mas que serve também. Por exemplo, na escola do meu filho, eu vou na escola. Eu falo com o professor, eu falo com o diretor, eu me mexo. Tanto é que sou também associado de olho do material escolar. Agora, enquanto eu estou ali tentando resolver o problema da sala de aula do meu filho, tem 1 milhão de outros ali passando do lado que eu não posso fazer nada. Exatamente. Por isso a importância da associação, por exemplo, de fazer as coisas em escala. Resolver problemas em escala. Mas isso não se faz sem dinheiro. Aí nós temos um monte de indústrias aqui no país que vivem do agro, estão vendo o agro apanhar e estão gel. A gente mostrou 5 hoje. Isso vale para isso vale para as indústrias que fornecem, isso vale para as indústrias que recebem da agricultura. Então, como é que nós vamos montar uma estratégia? Como é que nós vamos fazer chegar à realidade? Como é que nós vamos fazer as pessoas refletirem sobre determinados pontos? E, principalmente, como é que eu coloco na discussão eleitoral os temas que eu preciso que sejam discutidos se eu não tiver alcance? E como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou ter alcance sem dinheiro? Então, isso é um problema que o agro tem. Acho que também, por exemplo, vamos lá, a própria contribuição sindical obrigatória, que graças a Deus acabou. Graças a Deus acabou. Aquele câncer. Aquilo acabou. E eu trabalho numa entidade que depende de arrecadação para pagar meu salário. Né? Mas eu sou da Farsul mesmo, não sou do Senar. Agora, a gente precisa do dinheiro. As entidades, depois da contribuição sindical, simplesmente a maior parte das pessoas deixou de pagar. Sim. Mas elas continuam querendo os mesmos resultados. Então, mas essa entidade não me representa direito, troca as pessoas. Mas a entidade está ali, ela está ali para isso, e tu tem que valorizar e tu tem que fortalecer, isso se faz com dinheiro. Então, estou dando um exemplo da indústria, para não dizer que eu não lavo meus defuntos também, então trouxe aqui para o nosso chão. A gente também comete esses erros. É uma analogia, né, Antônio? Assim, eu falo muito isso também nas palestras que eu dou. Eu falo de tecnologia e inovação, para o agro, principalmente. E aí a gente tem operação fora do Brasil. E eu costumo falar assim, cara, isso que você falou para mim é claro. Cultural nosso. Todo mundo quer entrar numa faculdade boa, e a maioria delas federal, e sair da federal com um emprego bacana e tudo mais. Quantos desses que formaram numa federal, eu me incluo, que continuam promovendo que bons alunos entrem nessa federal para o nome da federal continuar sendo bom? Às vezes o pessoal faz lá os 5, 4 anos, sai da faculdade
e esquece a faculdade. Tá lá a faculdade, não contribui com nada, não tenta melhorar, não faz mais nada. A faculdade tá lá perdida. Você vai para os Estados Unidos, a maior parte das faculdades tem contribuição dos ex-alunos. Por quê? Porque você depende desse nome da faculdade pro resto da sua vida. Você formou lá, meu amigo, ou sua faculdade continua sendo boa, ou se ela virar a pior do Brasil, você formou lá. Bruno, agora tu tocou num ponto que tocou lá no meu coração agora. Porque esse teu ponto abre uma caixa de Pandora. Eu acho que daria um podcast só disso. Eu tenho muito orgulho de ter me formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. Na época que eu passei no vestibular, aquilo me projetou, me deu não só fez eu mudar de pele, mas fez eu me olhar diferente também. Uhum. Porque passar naquele vestibular era uma coisa que te dava também autoconfiança. Eu me formei numa das melhores universidades do Brasil. Meu curso lá era muito bom, mas muito bom. Aí eu fui fazer mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E terminei o mestrado. Só agora eu vou fazer doutorado. Aí sabe o que eu ouvi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Não, você não pode. Quer dizer, você pode. Só que assim, ó, você tem que sair e ter dedicação exclusiva aqui. Isso não, só um momentinho. A bolsa não paga meu salário lá. Eu preciso... Tem mulher, tem filho. Não é assim que funciona. Isso não, é só um momentinho. Tu vai me excluir de uma comunidade, eu com uma meca histórico de uma contribuição aqui e lá fora, e tu vai querer... É assim que funciona. Aí fui fazer na PUC. Aí passou o tempo, eu preferia contratar pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí e sempre que me convidavam para ir lá falar, etc., eu sempre ia. E eu comecei a ver que ao longo do tempo a recepção começou a mudar. Começou a entrar novos professores e tal, e a coisa começou a ganhar outra cara. Outro tipo de gente com outro tipo de propósito nas duas outras pontas do aluno e do... Aí eu comecei a ver que o pessoal que eu recrutava de universidades particulares eram melhores do que aqueles da Federal. E isso começou a me doer muito no meu coração. É isso aí. E o Enzo talvez vá fazer economia, pelo menos isso ele tem sinalizado, e seja lá o que ele for fazer, hoje eu preferia que ele fizesse na particular. Exato. Isso me dói demais. Exatamente. Porque aquilo é a minha casa, é parte da minha vida, é parte do que eu sou. Isso é mais ou menos como brigar com a mãe. Não dá pra brigar com a mãe. Sabe? É isso. Então, isso é uma coisa muito dolorosa. Só que por que a gente adota esse tipo de postura, né? Em parte? Porque elas são públicas. Eu já estou contribuindo com o salário, com os impostos. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, é o terceiro maior orçamento do Estado. Só atrás do governo do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre. A grana. Todos os outros orçamentos de todas as prefeituras que não seja Porto Alegre tem um orçamento menor do que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E qual é a contribuição que ela dá para a sociedade a não ser formar as pessoas que entraram ali? Isso é pouco. A pesquisa só pesquisa o que quer. Não pesquisa o que a gente precisa. Pro negócio. Exato. Cara, isso daria um podcast mesmo. Porque aí eu já entro numa outra pegada que se tudo começou a ser recebido de uma forma diferente, é porque foi impregnado lá dentro muito cunho ideológico também. E eu tenho conhecidas que nasceram no agro, viveram no agro, pais do agro, se sustentam do agro e hoje, por uma questão, depois que entraram na faculdade, saíram usando o bonezinho do MST e, tipo, tendo um discurso completamente contorcido, assim. Então, dói, eu acho que dói, assim, meio... Meu sonho era passar na URGS, meu sonho, eu não passei. Eu passei, não, na verdade, sim, eu passei na Federal de Santa Maria e o meu pai falou que eu só poderia fazer particular se passasse na Federal, porque ele queria que eu estudasse bastante pra passar no vestibular. E funcionou no dia do aniversário dele, saiu listando o FSM, eu passei. E aí eu... Resolvido o problema dele. Resolvi o problema dele. E aí eu vim morar em Porto Alegre, mas eu sinto muito isso também, Antônio. Assim, de novo, a gente vai lá, fala com os jovens. Aí a gente acabou... Nas redes sociais eles têm uma coisa, na aula na universidade eles recebem outra coisa. E a gente fica, parece que tentando... tapar um monte de buraco ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa muito maluca, assim. No meu tempo de faculdade, a gente... foi numa época que teve uma explosão de mercado de capitais em Porto Alegre. Foi na época que surgiu a XP, aquela coisa. E a gente tinha um prazer, sabe? De terno pra aula.
Pô, o cara tinha ido tava trabalhando o dia todo e foi pra aula. Pô, isso era um negócio muito massa. E nós competíamos até quem cuspia mais longe, né? Não tudo a gente competia tudo. Somos amigos, irmãos, mas a gente competia tudo. Hoje é uma outra vibe. Sabe? É uma outra vibe completamente. Se uma pessoa chegar lá de terno e gravata, capaz de apanhar do pessoal do DCE. Então, mudou muito isso. Então, acho que para a gente ajudar mais as nossas universidades, eu acho que elas também precisam passar por um processo de reflexão e mudança. Porque elas estão contribuindo para esse afastamento de uma maneira muito contundente. Muita gente já está escolhendo... vamos pegar a Califórnia, né? Nos Estados Unidos já tem uma prática lá bem difundida, que é o tal do dropout. O que a galera faz? Passa em Stanford, Berkeley, nas melhores universidades, para o pai ficar feliz. Passou lá, entrou, tá feliz? Tô. Agora eu vou largar essa merda aqui, vou fazer o que eu quiser. Por quê? Porque isso aqui não vai me ensinar o que eu preciso. É cheio de gente com ideologia aqui da sua mão que você não escreve, né? Que eu não quero seguir e eu vou criar minha empresa. Aí começa a surgir as grandes empresas igual o Facebook e outras grandes empresas aí que a gente conhece. Por quê? Tem um brasileiro que fez uma baita de uma empresa lá, veio pro Brasil, tentou vender a ideia dele aqui, já com tração. Ninguém do Brasil pôs dinheiro no menino. Aí ele voltou para os Estados Unidos, fez o dropout de Stanford, fez a empresa dele virar empresa bilionária que a gente perdeu para fora do Brasil. Por quê? Porque ninguém apoiou o moleque, porque ele não formou, ele não quis formar, falou, não vou formar nessa merda porque isso aqui não me ajuda. A tua área de tecnologia, Bruno, é um exemplo, assim, fora do agro, né? De uma riqueza imensa. Cara, olha, o Facebook, um dos co-criadores do Facebook é brasileiro. Né? Então, a gente tem muita gente boa do Brasil lá fora. Muita gente fazendo coisas incríveis. Na medicina, na tecnologia, em tudo. Por que essas pessoas não estão aqui? Porque nós não temos um ambiente acolhedor nas universidades. Porque as pessoas querem orientar os seus alunos a pesquisar o que elas querem. E de preferência saírem do país. Para uma droga de um Lattes. Eu me lembro assim, a encheção de saco que eu tinha no mestrado e doutorado por causa do meu Lattes. O seu Lattes. Não, porque você tem que publicar isso aqui por causa do seu Lattes. Mas que se dane, meu Lattes. Eu não tô nem aí pro meu Lattes. Larga essa comunidadezinha aqui de meia dúzia de gente aqui, vai olhar o mundo do jeito que ele é. E hoje cada vez muda mais. Isso a gente entra no ponto da educação também, uma coisa que o Bruno sempre fala. Será que hoje os agrônomos, eu sou relações públicas, né? A minha área de comunicação, eu posso garantir que muitas pessoas da área de comunicação ainda não conseguem enxergar o agro como um campo extremamente fértil para trabalhar, para desenvolver carreira e para focar de uma maneira não ideológica e de uma maneira racional. Mas a agronomia, a gente recebe, né, Bruno, muitas mensagens de estudantes falando que saíram da universidade e foram para o campo e se perderam. Pensaram, e aí agora? O que eu faço? Para que lado eu vou? Principalmente nessa parte de tecnologia e inovação também. Então, a gente está num momento em que as nossas universidades, como tu falou, tem que passar por uma reflexão importante, deixar a ideologia de lado e pensar no futuro do país. Pensar na mão de obra, pensar na qualificação, pensar no incentivo ao estudo, porque senão as pessoas vão começar a cada vez menos dar atenção para isso. Um país que tem uma agenda, que sabe o que quer do mundo para si e sabe o que quer do mundo, sabe o que quer para o mundo e do mundo, ela monta estratégias aonde as universidades estão embarcadas. Sim. Ou seja, elas são partes de uma estratégia. A gente não tem nada. Nós estamos... É uma zoeira completa. A gente não tem estratégia macro de país, de nação, que eu acho que a gente vai ter, tá? Tomara, né? Eu acho que a gente vai ter. Porque vai começar a surgir determinados debates que vão nos obrigar a evoluir. Vamos lá, por exemplo, digamos que a gente... Vamos lá, vamos pegar um exemplo bem extremo que eu rezo que nunca vai acontecer. Mas imagina se os Estados Unidos e China resolvem entrar num conflito, né? Numa escalada de... O Brasil vai ficar de que lado? Tu comentou isso esses dias. Porque vamos lá. Se o Brasil dissesse, não, eu não vou fornecer comida para a China, eu vou ficar lá nos Estados Unidos, o soldado chinês não come. Não tem guerra. Não tem guerra. Se o Brasil disser, não forneço para a China, vou ficar lá nos Estados Unidos. Não tem guerra. Em compensação, os porta-aviões chineses vão vir tudo para cá. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos defender eles com o quê? Com bote? Que é o que nós temos, né? O Brasil tem 230 navios, mais ou menos,
da nossa Maria Mercante lá, uns 200 são da Petrobras, nós vamos ter que botar umas garruchas, soldar umas garruchas, eles vão, é com isso que nós vamos lutar. É verdade, que loucura. Aí o seguinte, voltando à história lá de 2035, quando a gente vai ser a maior agricultura do mundo, temos potencial para, né? Depende de logística. Sim. Se o mundo segue crescendo e se acomodando em cidades e vivendo em países importadores, vai chegar uma hora que o mundo vai dizer assim, não, Brasil, se tu não quer fazer logística, não faz, mas eu vou aí fazer logística, porque a gente precisa comer. Sim. E aí, que postura nós vamos ter? Nós vamos fazer os melhores negócios para o país, se assim o for? Por que a gente já não pensa isso agora e já monta estratégias? Não, vamos fazer já com o mundo agora. Dinheiro não interessa de onde vem. Isso é uma coisa que eu acho muito errado até no nosso setor. Porque imagina, vamos fazer essa estrada, vai ser um chinês. Se é um chinês, um japonês, se é um irlandês. Eu quero a estrada. Eu quero o porto, eu quero a rodovia, eu quero a hidrovia. Isso não dá para levar daqui, gente. Então, se a gente pensar menos ideologicamente e mais economicamente, o que é do meu interesse, do meu país. Poxa, a gente podia estar crescendo aí 4, 5, 6, 7, 8% ao ano só fazendo infraestrutura para o agro. Exato. E só que para isso a gente precisa saber o que a gente quer do mundo e o que a gente quer para o mundo. Qual é o meu papel, onde é que eu entro, onde é que eu me sento. O que eu espero das pessoas para comigo e o que eu tenho para oferecer para as pessoas. E como é que nós vamos negociar esse negócio. Porque eu sei que você tem aí um as na sua mão, mas lembra que eu também tenho um as na minha. Então, isso a gente vai ter que desenvolver como povo. E as universidades estão nos atrapalhando nesse processo, porque nós estamos emburrecendo. E tu falou do bonezinho do MST, Camila. Eu quero chamar a atenção de vocês, talvez vocês já tenham percebido, mas vocês no sentido amplo, inclusive os nossos ouvintes do podcast, vocês já notaram que as camisetas do Che Guevara estão desaparecendo? E no lugar delas estão vindo o bonezinho do MST? Em universidades, aeroporto, até em evento. Isso. A camiseta do Che Guevara é anos 80, 90. Início dos anos 2000. Eu tinha vários professores que usavam. Agora percebe, as mesmas pessoas que usavam esse tipo de coisa, o estereótipo daquelas pessoas, estão um bonezinho do MST. Por quê? Porque o Che Guevara, à medida que a gente vai evoluindo e vai entendendo o mundo, vai caindo a cortina, e a cortina cai e o rei tá nu, a gente vai vendo a realidade. Che Guevara era um assassino, era um criminoso, era um bandido. E assim, tu vê pessoas da comunidade LGBT com uma camiseta do Che Guevara. Isso não faz o menor sentido. Isso é que nem botar agora uma camiseta do Hamas. Que são justamente grupos que são perseguidos por esse tipo de pessoas e que representam pensamentos. E que a gente viu, né? E que a gente viu, claro. E agora essas pessoas estão substituindo pelo MST. Com a mesma ideia dos anos 80, é aquela coisa, né? A reciclagem do velho, vindo como se aquilo fosse uma santidade. Não tem nada de santo, não tem nada de coisa nenhuma. É um outro grupo bandoleiro, criminoso, que merece ser tratado como tal, como ele é. Então, mas então tu não é a favor da reforma agrária? Claro que eu sou a favor de reforma agrária, pode fazer a reforma agrária que quiser, tem um monte de área aí que é pública, isso, aquilo, que pode ser. Agora, vamos fazer isso bem feito, e não por questões ideológicas, vamos pegar lá a pessoa que tem que ter, para ela ser um dos nossos e não um dos deles, né? Mas essa coisa do nós e eles, se é ruim para o país, pelo menos para sustentação política, isso é ótimo, né? Perfeito. Com certeza. Eu acho que esse é o grande desafio. Você falou um negócio que é bacana. A gente pensar como um todo, aí vai começar desde a base. Não adianta agora. Vai ser a mudança geracional. Só que do jeito que tá, as gerações que estão vindo, não vai ser nessa geração. Nós estamos muito para trás. Exatamente. Vai ter que ser na base, e aí essa base entender que isso aqui é um país, que aí tem que ir todo mundo junto e tal. Que é aquela história, dentro de casa a gente briga. Mas fora de casa a gente se defende. A gente é o time de futebol. No vestiário, segundo tempo, vai quebrar o pau. Mas na hora que a gente voltar, nós vamos fazer gol e acabou esse negócio aqui. Mas não, a gente tá indo pro campo e brigando no campo. Aí não adianta, né? Vai fazer gol. Um xará seu, meu brother, meu irmão de vida,
O Bruno Quadros, uma vez ele falou uma frase que eu não mais esqueci. Não sei nem se é dele, mas ele falou. Ele disse assim: quem se mete na briga de irmãos apanha dos dois. É isso aí. E nós deveríamos pensar um pouco assim como país, sabe? É. Só não, a gente aqui quebra o palmas, mas o nosso pensamento de família, que no caso seria de nação, não tem conversa. É isso aí. A gente recebeu um cara do governo da Dakota essa semana, né? Essa semana. Segunda e terça. Deu uma volta com ele e tal, que eles estão vindo para cá em janeiro. Aí, qual que é o interesse de vocês aqui no Brasil? Um dos maiores interesses é mão de obra. Por quê? Porque só na Dakota eles estão em falta de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E aí ele estava me contando o seguinte: Bruno, se todo mundo que está na universidade hoje da Dakota do Norte formar e a gente pegar todos os detentos e tirar todo mundo da cadeia e colocar para trabalhar, vai faltar gente, vai faltar mão de obra. E aí eu fico pensando, cara, olha o problema dos caras. Os caras estão com problema de mão de obra. A gente tem uma baita oportunidade de melhorar a infraestrutura, logística e uma porrada de coisas que a gente precisa melhorar. Faltando trabalho para muita gente e a gente não consegue conciliar as duas coisas. Por que não já pensar nisso que 2035, eu falo isso na palestra, não adianta nada querer dobrar a produtividade se a infraestrutura é essa bosta. Não adianta. Vai estar pau. Todo ano no Mato Grosso sobra soja e milho fora do silo. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem logística. Você vai para Sorriso, Nova Mutum, Sinop, tava lá dando palestra. Mesma coisa. É caminhão parado para descarregar. E eu ficava calculando quanto tempo que esse cara tá parado, que é dinheiro parado, que é dinheiro dele, do cara que tá lá, né? Dinheiro do caminhão parado, dinheiro da própria indústria, que tá deixando de receber por causa da... Cara, é um caos. Isso aqui que eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil não merece os produtores que tem. É isso aí. Porque quando essa pessoa chega ao ponto de produzir e tem que fazer uma montanha, é porque olha, isso foi pro PIB, gente. É isso aí. Isso foi pro PIB. É isso aí. Isso foi para todos nós. Agora, o cara não tem culpa se o porto lá só consegue encostar 3 navios por turno. Ele não tem culpa que as estradas são simples. Ele não tem culpa que não tem ferrovia. Ele não tem culpa que não tem hidrovia. Ele não tem culpa que lançaram no Plano Safra um programa de armazenagem que durou 5 minutos. Ele não tem culpa disso. Então, eu não estou querendo vitimizá-lo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não pensa as coisas como um todo. O cara tá lá fazendo o dele, só que tem alguém ali dando pau nele que deveria estar pensando como resolver o problema dele. Porque se a gente investir em logística só para atender a demanda reprimida do agro, eu garanto para vocês, o PIB do Brasil cresce 5, 6, 7% ao ano por 15, 20 anos. É lógico. E com isso, meu amigo, a questão da pobreza, que a gente tanto reclama, das pessoas que passam fome, etc., se nós não eliminar essa situação do Brasil, isso vai diminuir para muito próximo de zero. E todos nós, brasileiros, vamos ter um nível de bem-estar maior. Alguns que já são ricos vão ficar mais ricos, outros que são pobres vão virar classe média, outros que são classe média vão virar ricos. Ou seja, a gente precisa fazer essas coisas. E aí começa a ter dinheiro para nós darmos saltos maiores na tua área de tecnologia. Cara, a tecnologia é cérebro e dinheiro. É cérebro e dinheiro. Agora, ou eu vou dizer melhor, é dinheiro só. Porque o cérebro, eu construo o cérebro com dinheiro. Lá na base. Né? Eu preciso de dinheiro para o cara acessar a tecnologia, ter conhecimento. Formar um filho é caro pra caceta. Formar um ser humano, um cidadão, é muito caro. Para que ele acesse coisas, é caro. Então, a gente precisa de crescimento econômico. E ainda para destruir o que você investiu em 4 anos na faculdade, porque lá Eu ia falar isso. Aí ele tu vai te investe fazer uma tudo, lavagem ele volta. cerebral. Claro. Põe no lixo. Por isso que o cara, né, que teve essa formação e daqui a um pouco chega e bate num limite, porque falta dinheiro, vai para os Estados Unidos. Ganha a vida lá. Vai lá pesquisar lá, vai fazer as coisas lá, voltando àquele assunto que nós estávamos falando da tecnologia. E agora sim, é oportunidade igual, de novo, né? Que eles estão abrindo lá, falta de mão de obra, está para todo lado. Você olha no Japão, tem mais gente morrendo do que nascendo no Japão. E aí você já começa a ver que vai começar a ter uma defasagem grande aí no mundo inteiro. Cara, daqui a pouco é isso. Quem é bom, quem tem uma oportunidade, vai embora daqui. Isso aqui vai começando a ficar para as traças. É absurdo. Só que aí tem toda a história, né? De novo, infra. Mato Grosso, de novo. Muita obra parada. Por quê? Porque lá atrás, quando teve o escândalo lá da Lava Jato, aquela história toda, tiveram que parar as obras para consertar, ver o que estava acontecendo da corrupção. E aí parou tudo.
Mato Grosso tem... Cuiabá, né? No Mato Grosso tem um fato assim que me dá nos nervos toda vez que eu desço lá. Me dá muita raiva dos políticos quando eu vejo aquilo. Porque os caras foram fazer o VLT. Aquilo é. Aí depois arrancaram os trilhos para fazer um BRT. E eu não sei se vão botar BRT, porque em Porto Alegre veio com esse hora BRT já não tem mais BRT. Então, daqui a um pouco vão fazer um canteiro de flores lá naquele negócio. Então, ou de soja, né? Se der para os produtores, vão botar soja. Agora, o que a gente enxerga disso? Né? Pô, um povo desenvolvido. Um povo que fez algo, gente. Que algo. Você falou vários palavrões, né? Então eu vou falar um só. Não, você pode à vontade. Pô, os caras fizeram um negócio do caralho. Eu sou fã daquela gente. Puta que pariu. O que os caras fizeram no Mato Grosso. E não é só no Mato Grosso, no Mato Piba, em Rondônia, em Roraima, na Bahia, no Mato Grosso do Sul. Tive lá há pouco. Pô, só vi coisas maravilhosas. Fiquei encantado com o que vi. Gente, o que nós fizemos é uma... Pô, as máquinas que tem lá no Mato Grosso. Pô, a tecnologia que esses caras desenvolveram. A forma de produzir. Isso é tecnologia brasileira. Produzir 2 safras não foi feito em outro lugar que não seja aqui, gente. Quem dominou a agricultura tropical no planeta fomos nós brasileiros. Do campo e da cidade. Sempre nós. Nós fizemos isso. Aí, gente, com esse intelecto, com esse desenvolvimento pessoal, financeiro, social, aí eu tenho um jumento de um político que vai lá e faz uma cagada dessas. Sabe? Porra, os caras não merecem. Sinceramente, assim, ó, não merecem a população que tem, o agro que tem, as pessoas que tem. Não, e no Mato Grosso também, outro exemplo que eu uso é ali Sinop, Sorriso, toda aquela região que cresceu. Né? A BR-163, tu reza pra entrar e agradece pra sair. Porque é um absurdo, aquilo lá tinha que ser duplicado, tinha que ser estruturado, triplicado, quadruplicado. É uma BR que ali movimenta, tudo passa ali, a potência do Mato Grosso e aquela insegurança, aquele desespero, aquela... Eu fico apavorada. Quando eu tenho que viajar, tipo... De noite eu não pego a BR, porque assim, não tem como. E aí tu vê toda a estrutura de insegurança para quem trabalha ali, para quem transporta, para quem... É a logística, é isso aí. Aí, olha só, quanto do PIB do país está sendo feito ali? Então, passando exato. Será que as pessoas que fizeram aquele PIB, estão fazendo aquele PIB, merecem aquela estrada? É isso. Sabe, é uma questão de merecimento também. É isso. Isso me revolta. Aí quando eu vou lá para Cuiabá e vejo o ex-VLT, atual BRT, futuro não sei o quê, canteiro. Né? Futuro canteiro de flores. Quando eu ando na 163 também, eu fico assim, pô, essa gente não merece isso aqui. Sabe, as pessoas que estão aqui fazendo esse negócio não merecem, pô. A gente tinha que dar um jeito nesse troço. É uma estrutura mínima que elas merecem, né? Tipo, essa questão da estrada, logística, é o mínimo, o mínimo. Então, isso é um negócio muito revoltante. Muito. Isso me revolta. Mas isso, de novo, tem sempre uma raiz. A gente não sabe o que a gente quer do mundo, a gente não sabe o que quer para o mundo, nós não temos uma agenda, nós não temos uma estratégia, cada um vai fazendo o que acha que tem que fazer, tá tudo certo. E eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não vamos me confundir, tá? Achar que eu quero um planejador central em Brasília dizer, não. Não é isso. Não é isso. O que eu espero de Brasília é defesa. Sim. Exatamente. É defesa dos interesses do país, da borda do país para frente, porque esse é papel deles, tá? Da borda para cá, o que eu quero de Brasília é permissão. Me deixa fazer. Não tem dinheiro pra fazer? Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Não atrapalha. Não te mete. Então, assim, ó, eu vou fazer, tá? E se eu não tenho dinheiro, eu vou buscar dinheiro lá do raio que parta. Mas eu vou fazer porque eu preciso. Eu preciso duplicar 163, triplicar, quadruplicar, preciso botar uma ferrovia do lado, eu preciso fazer uma hidrovia. Não, mas não tem rio para fazer. Então eu vou fazer o rio também. A gente precisa poder. Aqui nada pode. Nada pode. Nunca pode. E a gente fica sempre na mão de terceiros e aí... Eu acho, Camila Teres, que a gente tem que marcar um outro momento mesmo para vários outros momentos. Explorar a Pandora. Exploramos aqui um pouquinho de tempo, mas eu acho que é o início de uma provocação que precisa ser feita. Importantíssima, assim, né? E continuar sendo feita, envolvendo mais pessoas, para ver se o pessoal acorda, deixa a carreira de lado e pensa mais como comunidade, menos como carreirista, que é o que muita gente a gente vê nas grandes empresas, e pensa mais como comunidade. Né? Exatamente. Antônio, que bom te ouvir, que bom. Passou correndo, a gente já passou da 1 hora.
Mas eu acho que vale que a gente já te reiterar o convite para as próximas edições, né, Bruno? Sim, Porque sim. assunto é o que Claro. não falta. Já está aceito e eu quero agradecer muito, muito mesmo estar com a Camila, estar com a família da Camila. Camila é uma pessoa, para quem não sabe, eu amo de paixão a Camila. Camila eu vi crescer, não só como pessoa, mas também como essa profissional brilhante que ela é, que dá essa mega contribuição para o nosso país. Obrigado, Camila, pela contribuição que tu dá para o país. Obrigado, Bruno. As tuas palestras são ótimas. E o conhecimento que tu leva e as discussões que traz são fundamentais para o nosso país. E o que vocês estão fazendo, não só com o podcast, mas todo dia, né? Pô, vai dar uma palestra lá, é longe, pô, dá trabalho. Eu sei porque também faço. É um desgaste físico, emocional. A gente deixa, para estar num lugar, a gente deixa de estar no escritório, deixa de estar fazendo outras coisas. Só que, e não o que move não é só o dinheiro, é o propósito, é o que se quer fazer. E o que vocês estão fazendo é uma coisa, assim, muito importante para o nosso país. Quem dera, assim, que a gente tivesse uns 20 duplas, assim, como vocês, o nosso país seria outro, teria uma outra identidade, uma outra cara. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, já está aceito os próximos. Ótimo. Pronto, combinado, porque assunto não vai faltar. Perfeito, pessoal. E não esqueçam que é de graça de se inscreverem, compartilhar, dar o like, ativar o sininho. E deixa o like mesmo, deixa dislike, não precisa, só no like, vai no like, compartilha, ativa o sininho. Isso aí. Você já descobriu o que é o sininho? O sininho é a notificação, já É a expliquei, notificação, menino. pessoal, é o sininho. Mas ó, o mais importante de tudo isso é compartilhar com quem não é do agro também, pra gente chegar em diferentes públicos e aproveitar essa aula com o Antônio da Luz aqui de graça, que vocês vão ter o privilégio de ouvir e de compartilhar. Então Perfeito. bora! Pessoal, a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu!